Estamos de volta com o Em Pauta e hoje a gente faz um balanço sobre o que de mais importante aconteceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nossos convidados hoje são os professores Zeca Marques e Tuca Américo, eles que são membros do GCF, que é o Grupo de Estudos em Comunicação sobre Esporte e Futebol ligado à Unesp. A gente abre agora esse segundo bloco do programa com uma participação do médico infectologista, Dr. Fernando Monte. Eu conversei com ele sobre o impacto da pandemia, do novo coronavírus, em relação ao aumento de casos da doença na população japonesa. Vamos acompanhar. Eu acho que aconteceu uma coisa muito curiosa. Se você pegar a curva de casos no Japão, a partir do momento da Olimpíada, esta curva de casos aumentou. Então, se a gente fizesse um olhar mais apressado, a gente ia dizer o seguinte: olha, foi por causa da Olimpíada de maneira direta, né? Como se ela implicasse na transmissão do vírus, né? Como se os atletas fossem agentes de contaminação, a circulação das pessoas, das novas pessoas que entraram no Japão em função da pandemia, né? Então, num olhar mais apressado. Parece que não foi isso. Que evidências que tem de que não foi isso? É que a quantidade de casos nos atletas foi muito pequena, não é? A transmissão entre os atletas não foi significativa, se você comparar com a transmissão em outros segmentos, não é? E foi acompanhada, a Olimpíada foi acompanhada de um grande controle, né? O governo japonês se preocupou muito com isso. Então, os atletas foram muito controlados. Muito bem, aí a gente falaria assim, bom, então não teve a ver com a Olimpíada? E aí eu diria o seguinte: sim, teve a ver com a Olimpíada, porque a Olimpíada transmitiu uma mensagem para a sociedade de que a situação podia permitir um certo relaxamento do cumprimento das regras de segurança, distanciamentos, de máscara, então, essas coisas todas que a gente sabe, a gente também está, de certa forma, submetido a isso, e o que se tem como hipótese é que foi este relaxamento, deste sinal, desta interpretação do imaginário da sociedade, que levou a aumentar o número de casos. Então, a quantidade aumentada de casos foi entre as pessoas que não estavam tendo contato direto com as pessoas que estavam na Olimpíada, em função desses sinais. Por isso que eu disse que nós temos que reaprender a viver, na verdade. Eu acho que a gente vai conviver com o vírus um certo tempo, eu não acredito que a gente extinga esse problema de uma maneira rápida, não é? E o aprendizado é o seguinte: que quando a gente faz esses eventos, eles têm que ser acompanhados de uma campanha de mídia eficaz, que diga o seguinte: olha, nós estamos fazendo esse evento, mas isso não quer dizer que a gente possa ter um relaxamento. Você falou, olha, teve outros eventos no mundo, como, por exemplo, a Copa América aqui no Brasil, né? É que eu acho que a gente estava num momento tão descontrolado, tanto faz, entendeu? Mas é porque a gente estava descontrolado. O Japão estava muito controlado. A quantidade, não tem nem como comparar, né? O Japão tem mais ou menos a metade da população daqui, tem 1.000 casos por mês, é uma quantidade inexpressiva, perto da quantidade de casos que a gente tem aqui. A gente acumulou na pandemia milhões de casos, não são milhares de casos, são milhões de casos. Então, eu acho que aqui, Lidiane, a minha impressão é que nós cometemos erros demais e aqui a coisa correu solta. Então, fazer um evento esportivo no meio desse processo, que não tem público, né, teve público limitado, alterou pouco. Lá alterou bastante, porque lá estava bastante controlado. Então, um relaxamento lá é diferente de ter um relaxamento aqui, numa situação onde o controle é muito mais precário. Essa avaliação dos dois professores também não bastam apenas os protocolos sanitários rígidos, ao longo da realização desses eventos, mas é necessário também haver uma campanha ampla de conscientização da população?
Bem, eu acredito, não tem como discordar, né, do médico, do infectologista. Eu peguei alguns dados aqui para a gente ter uma ideia, né? Foram credenciadas 52 mil pessoas, e entre elas 430 casos. Então, quer dizer, não foge do que acontece no mundo real, né? Logicamente, a gente vê isso no Brasil hoje, um relaxamento. Por exemplo, a vacina acaba em relação à vacina. As pessoas tomam a vacina e relaxam, né? Só que se esquece, por exemplo, que pode ter uma variante, que a vacina não vai ser efetiva. Então, esse relaxamento, depois de 1 ano e meio quase de pandemia, psicologicamente é até compreensível. Então, as pessoas precisam estar preparadas para lidar com essa situação. Agora, uma crítica em relação ao Japão, né, se é que pode ter, é que, por exemplo, eu vi um dado aqui que dos residentes da Vila Olímpica, 85% tomaram vacina. É um número alto se fosse levar em conta a população. Mas num evento planejado, em que vão estar lá todas as pessoas no mesmo local, eu não vejo dúvidas que 100% deveriam ter vacinado, não vi que existia vacina. Então, esses 15% que escaparam da vacina, eu acho que, do meu ponto de vista, não deveriam nem ingressar à Vila Olímpica, né? Uma vez que é um ambiente controlado, né? Mas houve uma expectativa muito grande, uma crítica muito grande em relação à realização dos jogos, né? E que todos nós, acho que tínhamos críticas, mas o balanço final, felizmente, o resultado não foi catastrófico, não foi tão preocupante, né? Diante da realidade que se apresenta aqui, fora da Vila Olímpica, fora dos ginásios, né? Então, a gente sabe dos interesses envolvidos, de certa forma, a gente fica, né, nesse dilema, a gente quer ver os jogos, mas também não quer que aconteça nada de mais grave. Mas, enfim, o balanço, do meu ponto de vista, é positivo, embora com ressalvas. Eu concordo também com o entrevistado, concordo com o Tuca. Acho que o aumento de número de casos no Japão ele já era crescente antes de os jogos começarem, então não foi exatamente com os jogos, mas eu acho que o médico explicou muito bem. Os jogos não promoveram o aumento de casos na prática, mas a percepção da população com relação aos jogos poxa, se as pessoas estão se agarrando no jogo de handebol, no jogo de basquete, isso dá uma sensação de plenitude, de normalidade, não é? Por outro lado, eu acho que uma competição como essa, ela devolve à população uma esperança de que um novo mundo pode ser possível depois da pandemia. Então, eu acho que seria um erro os jogos não acontecerem, né? Em que pesem todas as questões sanitárias e epidemiológicas já tratadas. Mas, por exemplo, o esporte na Europa continua. Nós temos agora campeonatos nacionais que voltaram com o público, inclusive, não é? A final da Eurocopa em Wembley, em Londres, teve um estádio lotado, não é? E por quê? Porque em Londres, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, a grande maioria da população estava vacinada. Há controles sanitários para ingresso em alguns ambientes. Você só entra se estiver vacinado, se tiver um teste negativo de Covid. E o que me causa espanto é o fato de ainda haver pessoas, né, contrárias à vacinação e contrárias a essa testagem ou essa possibilidade de certificação. Então, a gente fica imaginando, poxa, a França é o berço do iluminismo, é o berço de inúmeros pensadores, sociólogos e filósofos no século XX. E a França, hoje, junto da Alemanha, parece que estão capitaneando um movimento contra esse controle da população, porque isso interfere na minha individualidade, na integridade individual de cada cidadão, de cada cidadã. É um absurdo esse tipo de coisa, não é? E o Tuca comentou que todos deveriam ter sido vacinados, né? Um deles foi o Gabriel Medina, Tuca, que não teve tempo de se vacinar e mesmo assim competiu. Tudo bem que competiu, é uma prática de céu aberto, né, na praia, mas obviamente que ele teve contato com inúmeras pessoas ao longo dos jogos, né? E no caso da Copa América, também, a imprensa fez um grande carnaval por causa da Copa América, e, obviamente, tinha uma motivação mais política do que esportiva ou sanitária, porque a Copa América no Brasil não aumentou o número de casos de Covid nem de contágios, né? Pelo contrário, o Brasil vem vindo numa curva decrescente já há um mês. A questão eram os exemplos que a Copa América estava trazendo, ainda mais capitaneadas por um presidente que é o maior contra-exemplo da história, né? Ele insiste em aparecer o tempo todo sem máscara, ele insiste em fazer bravatas contra a população, ou seja, a questão da Copa América ali tinha esse simbolismo que o médico citou há pouco, e por isso que a gente tinha ressalvas na Copa América. Mas, na prática, né, a
Copa América não é a responsável pela situação em que nós estamos. Professores, a gente sabe que o Comitê Olímpico Internacional ele costuma proibir, né, protestos e manifestações políticas durante os Jogos, principalmente ali no pódio, onde toda a imprensa está ligada, né? Mas nós tivemos alguns casos bastante emblemáticos nos Jogos Olímpicos, né? Um deles que a gente pode citar é da atleta norte-americana do arremesso de peso, a Heaven Saunders, que ao subir ao pódio para receber a medalha de prata, ela cruzou os braços, né, em forma de X. Ela que é negra e lésbica, ela disse que o gesto representava ali o cruzamento em que todas as pessoas oprimidas se encontram. Tivemos ainda a ginasta da Costa Rica, né, que terminou a apresentação dela no solo com o punho erguido, né, um gesto símbolo do movimento lá dos Estados Unidos, o Black Lives Matter. Nós podemos entender que essa Olimpíada deu, de repente, um pontapé inicial para que os atletas possam se expressar mais nesses momentos, ou vocês acreditam que foram casos extremamente isolados? Eu acredito que é uma flexibilização. O caráter político dos Jogos Olímpicos tem desde sempre, né? Tem o exemplo clássico do México 68, os atletas dos Panteras Negras. Na verdade, o punho erguido vem dos Panteras Negras lá no México, né? Os atletas dos 200 metros rasos, Tommy Smith e o John Carlos levantando o braço, que é uma imagem clássica. Mas o Hitler, em 1936, já fez um projeto político para os Jogos Olímpicos, teve atentado terrorista em 72, o boicote em 80, a briga geopolítica para mostrar poder, né, na época da Guerra Fria, entre a União Soviética e Estados Unidos, agora entre China e Estados Unidos. Então não tem que falar que os Jogos não são políticos, são extremamente políticos. O que tentam cercear é esse momento que todo holofote está ali voltado para o pódio, né? Mas não, eu acho que tem que se manifestar a favor da plena manifestação política. O atleta é um ser pensante, ele tem posicionamentos e é um momento de ocupar esse espaço, né? A gente vê, por exemplo, o protagonismo feminino hoje em relação à prática esportiva. Então, não, é uma balela. Sempre foram e sempre serão políticos. Eu espero que o espaço seja de uma manifestação ética, né, consciente, de pensar que existem pessoas que pensam de forma diferente com a gente, que estão unidos ali num momento de prática esportiva, que é a ideia do espírito olímpico, de congraçamento das nações, de manifestação, né? Mas sempre terá. É exatamente isso, Júlio. Eu acho que essas Olimpíadas mostraram que o esporte não é o ópio do povo, estigma que carregou, que a academia dedicou ao esporte durante todo o século XX. Né? O esporte é sinônimo de alienação, o esporte é uma falsa consciência das massas. Então, eu acho que os Jogos mostraram que o esporte é, talvez, uma das atividades humanas mais suscetível a esse tipo de manifestação e de ativismo, porque isso a gente não vê o tempo todo em outras atividades sociais. Né? Eu acho que a atleta que você citou, norte-americana, ela deveria ter feito isso no momento da prova, porque é quando tem muito mais atenção do que a entrega de medalha. Eu, por exemplo, vi 2 ou 3 entregas de medalhas nesses Jogos, não vi o resto, até porque acho que é uma cerimônia até meio sem graça, também protocolar. Né? Então, eu acho que essa manifestação no pódio, ela é até pouco original hoje. Né? Não ganha grande criatividade fazer isso. Eu acho que tem que fazer em outros momentos, e essa atleta tem todas as condições de chamar a atenção em outros momentos com muito mais audiência. Né? Zeca, só complementando, desculpa, né? Eu acho que falta essa manifestação fora das provas também. O atleta assumir sua posição, né? Não só no momento da prática esportiva, mas como cidadão. Né? Exatamente. Tá? Exatamente. E lembrando também, 2 fatos só para complementar. Primeiro, como o Nelson Mandela usou o rugby para reunificar a África do Sul, né? E aqui no Brasil a gente teve aquelas manifestações todas contra a realização dos Jogos Olímpicos. Também são manifestações políticas relacionadas ao evento. E a questão de o esporte ser um espaço político ou não, o que essas entidades, como o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, para citar 2 das maiores, o que elas mais fazem nas suas vidas é politicagem, e politicagem rasteira, né? Acordos com estados, acordos com governos, para sediar o jogo aqui, o jogo acolá. A vinda da Copa do Mundo ao Brasil e dos Jogos do Rio 2016 foram acordos políticos, né? Não dá para imaginar, nossa, a gente gosta do Brasil, vamos fazer a Copa lá, vamos fazer os Jogos Olímpicos lá. Né? Então, isso, na verdade, mais uma vez, parece que agora
está caindo a ficha de que o esporte não é simplesmente um sinônimo de alienação. E só uma outra questão, Júlio, sobre a questão da imprensa. Se nós temos qualquer fenômeno jornalístico, político, econômico, que envolva meio ambiente, que envolva ciência, o que a imprensa faz? Né? Transmissão de um evento, de uma posse de presidência. Ela convoca pessoas que têm um notório saber, sejam do mercado, sejam da academia, para poder fazer a cobertura daquele evento. Né? Então, eu vou falar sobre política, eu chamo um cientista político, eu chamo um sociólogo, eu chamo um ambientalista para falar sobre questões ambientais, e no caso do esporte, a TV brasileira talvez tenha esse privilégio. Ela não convoca ninguém da academia para poder comentar como nós estamos fazendo aqui hoje. Então, é só o que o Tuca disse há pouco. São ex-atletas que mantêm vínculos afetivos, de amizade ou de inimizade com quem está praticando a prova, não é? E ali, obviamente, eles ficam muito cerceados. E não tem, às vezes, a dimensão que a reflexão acadêmica pode oferecer para a gente compreender alguns fenômenos, né? Então, nós não temos gente da academia, nós temos pensadores, e nós temos aqui dois, né, o Tuca e eu, mas há inúmeros grupos de pesquisa no Brasil que tratam da questão do esporte. E ninguém é chamado, né? Parece que a imprensa sabe que vai ser criticada, e por isso nós ficamos sempre no limbo e não podemos manifestar a nossa reflexão. Ô, Zeca, só complementando também, né? Tem um tema que sempre foi destaque em Jogos Olímpicos e esse ano eu não escutei. O tal do legado olímpico, mega eventos. Será que isso está enterrado? Ninguém comentou o legado olímpico em Tóquio, né? Porque a gente sabe que lá haverá o uso dessas instalações esportivas, mas aqui no Brasil essa expressão foi enterrada, né? E eu gosto de dizer que, para mim, legado, o grande uso desse termo, é o do Machado de Assis, no Memórias Póstumas e Brás Cubas, né? Não tive filhos, não deixei a ninguém o legado da nossa miséria. Para mim, essa acepção de legado que eu gosto. Legado olímpico é uma outra invenção brasileira do não legado, né? Porque não houve legado algum. Professores, ainda fomentando essa análise acadêmica sobre esse olhar acadêmico sobre o esporte e falando ainda sobre protestos e manifestações políticas em competições esportivas, o professor Tuca mencionou a questão do protagonismo feminino. Eu queria aproveitar para reacender aqui um debate que foi reaceso aí ao longo dos Jogos, que é a questão da sexualização da mulher, especialmente em algumas modalidades. A gente teve um esporte, né, uma situação que acabou repercutindo, que foram as atletas da ginástica as alemãs, né, que decidiram competir usando macacões em vez de usarem aqueles tradicionais colãs, né, que são mais sensuais. Esse tipo de evento, agora, a gente vem conversando sobre o aumento do espaço, né, e a possibilidade de que se aumentem as discussões políticas, né, em espaços como esses, e até como o professor Tuca mencionou, a importância de que também os atletas se posicionem fora das arenas, dos campos, dos estádios. O debate de gênero, né, o protagonismo feminino, essa questão da sexualização feminina no esporte, também é algo que esse debate deve aumentar aí ao longo das próximas competições? Eu creio que sim, né? É um tema emergente, quer dizer, eu sempre costumo falar que o Brasil está 50 anos atrasado em tudo, né? Então, por exemplo, se você faz uma busca acadêmica sobre artigos acadêmicos, pesquisas acadêmicas em língua inglesa, por exemplo, sobre esporte, você vai encontrar muitos temas dedicados ao esporte em si, tecnicamente, né, a prática esportiva, a fisiologia do esporte, a medicina esportiva, né, e dentro da outra área mais social, o debate de gênero, né, e etnia é o que manda há muito tempo. No Brasil, agora, a gente começa a discutir isso de forma intensiva, né. Em relação ao uso dos uniformes, né, do equipamento esportivo, primeiro eu reafirmo, numa entrevista à Folha, o sociólogo Dario Caldas, ele falou assim, o problema é que tem um olhar masculino, heteromachista, sobre as atletas femininas, né? Inclusive, era comum escutar, as atletas de tal modalidade são masculinizadas, né? Sabe? Então, não tem nada a ver. Mas eu acho que o importante em relação ao uniforme é que ele garanta a performance esportiva, né? Aí, de repente, infelizmente, ele pode proporcionar certo olhar sexualizado. Mas eu acho que as empresas e os atletas têm que estar preocupados, e as indústrias que produzem material esportivo têm tecnologia mais do que de sobra para isso, para
garantir que o uniforme garante a performance, e dentro dos limites. A gente teve aquela discussão lá dos maiôs tubarão, era isso que chamava, se não me engano, né, pele de tubarão, que depois foram proibidos. Né? Então, é importante garantir essas coisas, o conforto, né, e a tranquilidade, inclusive diante do aspecto emocional do atleta, da atleta, né, e que esse uniforme não garanta a performance, o desempenho esportivo aí dentro dos limites de cada atleta também, né? Porque, de repente, ele não é tão confortável, mas causa uma perda de performance emocional, que é tão importante quanto o desempenho físico, né, na hora da competição. É exatamente isso. Eu acho que homens e mulheres têm que usar o uniforme com o qual eles se sintam à vontade. Né? E eu acho que, infelizmente, nem sempre atletas são consultadas com relação àquilo que vai fazer com que se sintam melhor. Né? Agora, nós temos que entender que uma atividade esportiva de alto rendimento são corpos em movimento. E corpos em movimento tem a ver, eventualmente, com a exposição desses corpos. Não é? É que o nosso olhar, como o Tuca disse, heteronormativo, procura sempre sensualizar o corpo feminino, mas não o masculino. Mas a gente tem inúmeras modalidades esportivas em que corpos de homens também ficam à mostra. Né? E nem por isso há uma discussão sobre o que é melhor e o que não é melhor. Eu acho que as mulheres têm que usar aquilo que elas acham que é melhor para a atividade física, e as empresas de material esportivo, os dirigentes, têm que perceber exatamente isso. O que vai fazer com que a performance seja melhor, porque as pessoas vão se sentir mais à vontade. Agora, no caso da ginástica alemã, eu confesso que o meu olhar heteronormativo também diz que aquela vestimenta também sensualiza a mulher ainda mais do que o colã. Né? Essa é uma impressão que eu tive quando eu vi aqueles uniformes. Então, é uma solução que, para mim, não era uma solução. Né? Agora, nós temos que perceber, esporte é corpo em movimento, é corpo exposto. Né? E corpos, esse é o fascínio do esporte, corpos admiráveis. Essa é a questão. Né? Temos que, obviamente, tirar esse olhar sexista da prática esportiva, só isso. E o que a gente fez, né, com o corpo humano, esse olhar sexualizado para o corpo humano. A prática esportiva na antiguidade, nos Jogos Olímpicos da antiguidade, eles competiam nus. Né? O Américo. A questão também do olhar, o que a gente olha? Você está olhando o corpo da atleta ou a prática, a performance da atleta? Porque, em certo momento, já falou, tem as práticas esportivas que o olhar, né, sexualizado vai imperar dependendo da roupa que está usando. Né? Então, é uma questão delicada, eu não vejo isso como uma solução fácil, porque tem vários pontos de vista e ninguém consegue controlar o olhar de quem está vendo. Como dizia Vinícius Moraes, né, a beleza está nos olhos de quem vê. Então, aí também tem o olhar de quem está mirando aquela atividade, um olhar lascivo, sensual, isso. A pessoa pode estar cheia de roupa e o olhar vai ser o mesmo. Né? E reafirmo o que o Zeca falou. Acho que o interessante é que, primeiro, se eduque as pessoas para ter esse respeito, esse olhar à prática esportiva dos corpos expostos, que é uma realidade, não tem como fugir mesmo, seja homem, seja mulher, dependente do gênero, né? Hoje tão discutido. E eu não vejo uma solução tão fácil e tranquila para isso, não. Acho que essa discussão é importante e tal, mas entender o que é essa prática esportiva, né? Porque a natação prescinde de um maiô. E o olhar do heteronormativo para uma mulher de maiô, como é que você vai praticar a natação sem maiô? Né? Então é um dilema aí que eu não sei como resolver também. Né? Tuca Américo, a imprensa ela é muito contraditória, porque nos Jogos do Rio, e faz apenas 5 anos que eles aconteceram, houve uma grande discussão estereotipada sobre uma atleta iraniana do vôlei de praia, do vôlei de areia, que competiu com o corpo todo tampado, inclusive a cabeça. Então, naquele momento, Rio, praia, havia um olhar condenatório a uma atleta iraniana que, por questões, obviamente, ligadas à religião, não podia expor o corpo. Né? E agora a gente vem fazer com que as nossas atletas tenham que vestir os corpos para poder entrar na prática esportiva. Eu acho que isso tem muito a ver com os diretores de imagem, fotografia e televisão, no sentido de saber os enquadramentos que têm que ser feitos. Não enquadrar, por exemplo, a genitália de atletas, não é? Não fazer aqueles enquadramentos que eram muito comuns na fotografia até cerca de 10 anos atrás.
Então, esse olhar educativo também passa pela transmissão dos jogos, ou pela mediação por meio de fotografias e audiovisuais. Né? Porque eu tenho que focar a atleta, a mulher, né, naquelas partes mais sensualizadas. Por que eu não vou focar no rosto dela ou no braço? Né? A mesma coisa com os homens. Né? Há homens que competem com a genitália quase à mostra. Né? E nem por isso tem uma discussão com relação a isso. Deveria haver uma discussão também. Né? Zeca, eu posso, por exemplo, eu ia tocar nesse assunto, a questão da transmissão do vôlei de praia. Né? Não tem um jogo em qualquer lugar do mundo que na hora do saque, a câmera vai focar em close as nádegas da atleta mostrando o posicionamento do bloqueio. Quem entende isso? Né? Então, existe aí também uma culpa da transmissão esportiva em incentivar isso. Eu estava assistindo a transmissão da ginástica artística, tinha uma atleta do Egito muito bonita, mas não era uma grande atleta. A câmera ficou nela o tempo inteiro. Então, quer dizer, tem essa busca, né, dessa imagem pela mídia para enfatizar também esse tipo de reação. E depois a própria mídia vem criticar o que ela incentiva e que ela enfatiza. Né? Volto a dizer, o esporte é feito de corpos expostos de determinadas modalidades. Né? E como vai resolver isso? É educando as pessoas para que tenham um olhar para a prática esportiva e não para a sensibilização do atleta, seja qual for. De fato, acho que é uma educação para a sexualidade que falta na sociedade mesmo, né? Não no esporte. Mas para a gente colocar, professores, um último tema aqui em discussão dentro desse programa, eu vou chamar mais uma vez a participação da jornalista Carolina Vieira, da TV Câmara de Botucatu, que fala sobre a questão da saúde mental, né? Que foi outro assunto bastante comentado durante os Jogos de Tóquio, por causa, obviamente, também da norte-americana Simone Biles. Vamos acompanhar a Carolina, então. Olá a todos. Um tema que ficou bem em alta nessas Olimpíadas foi a saúde mental dos atletas. A gente viu a Simone Biles, a atleta da ginástica americana, desistir das finais, que ela inclusive era uma das favoritas. Então eu queria saber de vocês, esse tipo de atitude é um ponto de virada no olhar que a gente tem para os atletas olímpicos? O olhar que enxergue além da busca pelas medalhas e pelo resultado, mas também o ser humano que está ali na competição. Então essa é a minha pergunta. Eu tenho uma visão assim, eu acho que o treinamento de um atleta de alta performance passa pela preparação mental. Né? A saúde mental tem que ser discutida, mas não só no momento da competição. Né? Ela chegou no limite porque toda a equipe, né, toda a estrutura falhou em não perceber esse momento. Né? Vamos pegar um exemplo. Vocês viram alguma pressão na Raíssa Leal, na fadinha? Não. Quem mais? O pessoal do skate, queria abrir aqui, a coisa mais linda que eu vi nessa Olimpíada é o espírito olímpico da prática do skate. Eu acho que poucos esportes você vê ali um torcendo pelo outro, aquela interação, o próprio discurso do povo. Eles não estavam competindo, eles estavam ali, entre aspas, existe a competição, lógico, mas não era a motivação. Eu sentia que estava todo mundo se divertindo. Né? Então, acho que entendo a situação da Simone Biles, é preocupante. Outros atletas brasileiros, teve um rapaz do atletismo, que infelizmente eu não lembro o nome, e daí vem aquele desabafo depois que perdeu a prova. Eu tive a impressão que foram 4 anos jogados fora, tudo que investi não deu certo. Não, o esporte não é isso. Né? Eu gosto muito do texto para fechar, né? O atleta ele tem que entender e estar preparado para a derrota, para uma lesão. Isso faz parte. Né? O Hélio Schwartzman, no artigo da Folha, ele colocou uma coisa muito interessante no artigo que ele escreveu sobre os Jogos Olímpicos. Né? Ele fala que para o atleta ser campeão, ele é fruto de 2 sortes que ele fala. Né? Uma sorte constitutiva, que está baseada na genética, né? Tem que ter uma genética boa, isso é um fator constitutivo de um bom atleta. Né? A gente vê, por exemplo, os corredores do Quênia, né? Os corredores da Jamaica, tem um fator genético estudado ali para chegar nesse desempenho. Né? As possibilidades de acesso à prática esportiva e o cuidado que eles tiveram na infância. Né? Vamos lembrar da história do Messi, você lembra? O Messi foi para o Barcelona porque o time da Argentina não queria bancar o tratamento para que ele pudesse. Ele tinha problemas de crescimento, acho, né? E o Barcelona bancou, investiu no talento do Messi e ele virou o que ele é hoje. Então, e outra que é circunstancial, outra sorte circunstancial. Eu acordei bem nesse dia, tá ventando, tá chovendo,
né? Era o Senna que corria bem a chuva, quando chovia, era batata, o Senna. Então tem o circunstancial. E o atleta tem que ter a percepção de que eu estou preparado? Eu tenho que estar preparado, de todas as formas possíveis. E lidar com as situações adversas do momento da corrida. Né? A gente tem aquelas corridas de 800 metros que, quando sai da curva, junta todo mundo. Né? A melhor equipe, alguém pode tropeçar, o cara cair e perdeu. A corrida de revezamento, vai passar o bastão do cara do lado caiu, eu tropecei no bastão, perdi. Então, eu tenho como atleta que está preparado para isso. Né? Eu entendo a situação da Simone Biles, de outros atletas que sofrem essa pressão emocional, mas existe aí um componente que eles não foram preparados para aquele momento que é decisivo. Né? Perdi a luta, eu dei o meu melhor, estou feliz, cheguei aqui. Quantos atletas você vê, né? Eu esqueci o nome do nosso atleta que foi atacado pelo padre e chegou em terceiro na maratona. Vanderlei Cordeiro de Lima. Vanderlei Cordeiro. É um exemplo, ganhou a medalha do Pierre Coubertin. Né? Pela adversidade, ele ainda conseguiu levantar, chegou, levou uma medalha. Isso é preparo. Né? E último exemplo. Alguém lembra do Usain Bolt nervoso antes de alguma corrida? Né? Então, aí tem todos os componentes só para justificar. Compreendo a situação da Simone Biles, mas acho que tem alguma falha aí em tentar interpretar o que aconteceu com ela, né? Como se fosse... Ela é vítima de toda uma circunstância. Né? E a saúde mental não é só no momento da Olimpíada, não. Ela chegou ali por vários fatores, e é isso que precisa ser discutido. Eu vou pegar essa deixa, Tuca, e dizer que a questão da saúde mental é o problema do século, né? Desse início do século XXI. E, mais uma vez, coube ao esporte dar visibilidade global a essa questão, e felizmente que isso aconteceu. Obviamente que a gente lamenta a questão da Simone Biles, mas no caso dela, eu acho que aí também tem todos os assédios e abusos que ela sofreu ao longo da sua infância e da sua prestação como atleta de ponta. Né? Eu acho que o esporte norte-americano, a gente sabe que ele é extremamente competitivo e seletivo. Né? E a questão da saúde mental, acho que ela também foi utilizada no sentido de mascarar o fato de que a Simone Biles não estava em condições de competição olímpica. Ou porque perdeu o ciclo, ou porque teve lesões e questões ligadas à saúde mental. Mas veja, por que ela deixou de competir algumas e competiu outras? Então ela não deveria nem ter competido, já que foi diagnosticada com isso. Tivemos o caso da Naomi Osaka, atleta japonesa de tênis, que inclusive ascendeu à pira olímpica e que desistiu de Roland Garros 2 meses antes, também alegando, e aí ela foi até mais perspicaz, porque ela alegou que não tinha condições de aceitar o assédio da imprensa. Ela se negou a participar de coletivas de imprensa em Roland Garros. E aí a direção do torneio disse, ou você participa ou você está fora, então eu estou fora. Então, eu acho que a questão da saúde mental, ela é o mal do século. Ela não envolve só esporte, ela envolve a academia. A cada mês, no nosso programa de pós em comunicação da Unesp, nós temos um pedido de licença médica por saúde mental. E eu vivo dizendo e repetindo, temos que olhar para isso com mais cuidado, a universidade, nós. A saúde mental que envolve médicos, enfermeiros, por causa da pandemia, forças de segurança. O número de suicídios em forças de segurança no Brasil é assombroso. Não é? Qualquer profissional que é levado às últimas consequências da sua atenção e da sua capacidade física, ele está sujeito a isso. Não é? E parece que agora a humanidade começa a olhar para essa questão com outros olhos. Não é? E felizmente que isso agora aflorou num espaço que tem muita repercussão midiática, que são os Jogos Olímpicos. Mas não é algo só do esporte, é algo da sociedade capitalista, e o próprio lema olímpico já prega isso. Cite os altos fortes, o mais rápido, o mais forte, o mais alto, e agora unidos, né, que é o que quiseram acrescentar. Então, se eu estou pregando que tem que privilegiar o mais forte, o mais alto e o mais rápido, é competição. Competição é competição. O esporte atualmente é a competição. Alguém perde, alguém ganha. E eu acho que o Tuca citou bem o quanto que os nossos atletas, né, de forma geral, não estão muito preparados para lidar com insucesso. E, às vezes, com o próprio sucesso, porque eu gosto de brincar que atleta do Brasil chora quando ganha e chora quando perde.
chora o tempo todo, né? E esse equilíbrio mental, ele é atávico nosso, né? Muitas pessoas pediram desculpas no final das provas. Não tem que pedir desculpa, você está lá, você competiu, alguém foi superior. Só isso, mais nada, né? Ninguém tem que pedir desculpas porque teve um insucesso numa prova competitiva em que apenas um ganha, ou 3, né? Porque tem medalha de prata, bronze, prata e ouro. Então, os valores da sociedade capitalista conseguiram ser aplicados de maneira extremamente sagaz no século XIX para fazer com que esse esporte de alto rendimento fosse um espelho dessa sociedade extremamente competitiva que nós temos aqui fora. É por isso, mais uma vez, que durante todo o século XX, o esporte foi visto como o ópio do povo, como uma atividade a ser condenada, porque ela fomentava a competição, né? Então, há cursos de educação física no Brasil que são contra o esporte de alto rendimento. São cursos que têm uma posição política firmada. Nós queremos trabalhar com esporte e educação, né? E isso é muito forte na educação física brasileira. Eu sei de colegas da educação física que eram contra os Jogos Olímpicos em Tóquio e que são contra o esporte midiático de alto rendimento. Por quê? Porque esporte é competição. O esporte é um espelho, no último grau, mais elaborado da sociedade capitalista competitiva, né? Então, só complementando, tem uma frase que eu já escutei de alguns atletas e vários amigos que diz que não existe atividade mais insalubre do que o esporte de alto rendimento. Eles vivem sob pressão, machucados, em lesão, em recuperação de cirurgia. E reafirmo o que o Zeca falou em relação à pandemia. Isso aflorou, de certa forma, né, esse destaque às questões da sanidade mental. Como coordenador de um programa, ex-coordenador, saí agora do programa de pós-graduação, por obrigação, eu tive que elaborar um relatório dos impactos da Covid nos alunos e professores. 50%, pouco mais de 50% de alunos e docentes apresentaram problemas de sanidade mental, ansiedade, pânico, toque, depressão, né? Então, é importante a gente olhar para isso, para essa pressão que o Zeca bem falou, em função da sociedade capitalista, do consumo, né? Eu não consigo viver. Vou dar um exemplo bem rápido, né? Eu lembro quando era criança, meu quarto tinha uma tomada, que era para um abajur que se tivesse, né? A gente vivia com muito pouco dinheiro. Hoje você precisa de muita coisa. Uma tomada, hoje, uma pessoa, mesmo que seja uma classe mais baixa, precisa, no mínimo, um carregador de celular, porque todo mundo depende do celular hoje, tem que pagar uma conta do celular. Então, é uma sociedade voltada para o consumo e a gente não resolveu isso, essa questão que dá para fazer um programa inteiro sobre isso mais para frente. Ô, Tuca, o meu quarto tinha uma tomada, mas com Benjamin, porque eu ligava o abajur e o rádio relógio. Era feliz, tinha rádio relógio. É isso aí, professores. A conversa foi extremamente proveitosa e, em nome da TV Unesp, TV Câmara de Botucatu e TV e Rádio Câmara de Bauru, a gente agradece demais a participação de vocês, professor Zeca e professor Tuca. Eu é que agradeço mais uma vez, Júlio, Lidiane, é um prazer conversar com vocês e faço o voto de que sejamos mais acionados para conversar sobre algo que me apaixona muito, que é a questão do esporte. Muito obrigado. Bem, agradeço também o convite, é um prazer estar aí com você, com o Júlio, grande amigo, Lidiane. Rever o Zeca, a gente faz tempo que não se encontra, desde do início da pandemia, aí nos encontramos presencialmente. Um abraço para o Zeca também. E obrigado pelo convite. Bom, e assim nós encerramos mais uma edição do programa Em Pauta. Você pode rever essa edição e também outros conteúdos das 3 emissoras parceiras pelo canal no YouTube de cada uma delas. TV Unesp, TV Câmara Bauru, TV Câmara Botucatu. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.